Olá! O censo 2022 apontou que pretos e pardos são maioria no país, com cerca de 55% da população. Por outro lado, o estudo indica também que o Rio Grande do Sul é o estado com maior percentual de brancos. Dos mais de 10 milhões de gaúchos, apenas 2,3 milhões se autodeclaram negros, sendo 6,5% de pretos e 14,7% pardos. No entanto, conforme dados do Observatório das Metrópoles de Porto Alegre, os bairros atingidos pelas enchentes são os que mais concentram pessoas negras na região metropolitana. Para falar sobre políticas públicas e ações destinadas a essa parcela da população, o Espaço Livre de hoje recebe a diretora do Departamento de Igualdade Étnico-Racial da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Sani Figueiredo. Oi, Sani, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom, a gente, em uma das várias visitas do Estado, o presidente Lula disse não ter noção de que tinha tanta gente negra no Rio Grande do Sul. E essa constatação dele foi feita após visitar diversos abrigos e conversar com pessoas atingidas pela enchente. Bom, essa fala representa duas questões, né? Uma é o apagamento do povo negro do Rio Grande do Sul e outra que corrobora com esse estudo da URGS, que mostra que pessoas negras foram as mais atingidas durante as enchentes. Como é que a diretoria tem tratado desse tema e atendido essa população atingida? Primeiramente, muito obrigada, né? Quero agradecer pelo convite para poder estar aqui conversando um pouco e trazendo um pouco do que é o trabalho, né, desse departamento, que é novo, né? Ele surge, então, aí nessa segunda gestão do governador Eduardo Leite. Então, hoje nós estamos sobre o secretariado, né, do Fabrício Peruquim, né? Inclusive trago uma saudação do nosso secretário, né, para esse momento, enfim. E o nosso departamento, ele é dividido, né, ele está dentro da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e ele é dividido em duas partes, assim, ele é um departamento como um todo, porém, ele atua sob dois viés. O primeiro que é a divisão da comunidade negra, quilombola e povo de terreiro, né, onde nós temos técnicos que atuam ali, né. Depois nós temos a comunidade indígena e outras etnias, que daí pega a população indígena e população cigana do estado do Rio Grande do Sul. E com isso a gente vem atuando e trabalhando mesmo antes deste evento, né, dessa catástrofe acontecer, nós viemos atuando para racializar, vamos dizer assim, as políticas públicas que são universais. E quando a gente fala racializar, né, não entendam mal, é racializar mesmo, porque a política pública universaliza, porém ela não atende e não acolhe esta população. Até porque se acolhesse, o presidente Lula não teria tido esta impressão que não existem negros no estado do Rio Grande do Sul. É o que a gente sempre fala, né? Não precisamos de igualdade, mas de equidade. Né? É sobre isso. Então, esse equipamento, ele acaba fortalecendo, então, esse debate, né? O nosso papel, a nossa vocação é, através de apoio técnico, né? Então, o departamento, ele é composto, então, dentro do departamento, nós temos antropólogos, nós temos sociólogos especialistas em gestão de conflitos, nós temos um técnico de comunicação, então, assim, tem uma equipe técnica toda para atuar dentro dessa pauta, né? E a população, de fato, agora, né, puxando mais para esse evento da catástrofe, né, que assola o nosso estado, eu tenho falado catástrofe, mas eu vou dizer para vocês, gente, eu discordo um pouco, porque catástrofes são eventos naturais e esse evento não é natural. O rio só apenas tomou o seu curso, né? Então, a gente tem que repensar aí essa questão ambiental. E quando a gente fala da pauta dos etnicamente diferentes, né, que é a pauta do escopo do departamento, a gente entende porque nos abrigos, né, a grande maioria da população presente é a população feminina e negra. Porque é essa população que está, né, dentro desse território onde o racismo ambiental jogou para as margens. E aí acabou ficando em margens de morro, em margens de rio, e foram as que mais foram atacadas, né? Porque já vêm sendo violentadas aí há um tempo por conta desse sistema, né? Que é um sistema que não as enxerga. Então, infelizmente, esse olhar para essa população, ele emerge
neste momento em que, de fato, a população aparece, porque foi a população mais atingida. Por exemplo, a gente tem aqui, que foi um dos focos, né, a cidade de Canoas, no bairro Matias Velho. Então, e justamente ali é o epicentro do evento, né, em Canoas ali. Então, a gente tem uma grande população de povo de terreiro. Claro que muitos outros locais foram atingidos também, mas a gente pega porque acabou se tornando ali meio que um símbolo, né, dessa tragédia toda. As casas foram tomadas até o telhado, né, como em muitas regiões aí do nosso estado. E a gente teve uma perda gigantesca, tanto de vidas quanto de estrutura, né? E principalmente quando a gente fala da temática do povo de terreiro e da temática da população negra, né? Então foram, de fato, os mais atingidos ali. Há muito se fala que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de terreiros do país, mas e que me parece, assim, né, num olhar, que estão todos não, mas muitos escondidos, assim, ou são, né, estão em pequenas vilas e locais, até às vezes domésticos, né? Mas como é que o departamento tem visto esses números, né? Vocês estão fazendo algum levantamento sobre esse povo de terreiro, sobre as casas que mais tem no estado? Como é que está sendo feito esse levantamento pela diretoria? Então, o Rio Grande do Sul, né, ele de fato é um estado que nós não temos um dado oficial, porque no caso, as estruturas, né, institucionais, elas reconhecem o IBGE, que ainda não tem um censo específico para povo de terreiro. Conseguimos um parco avanço, que foi reconhecer as comunidades quilombolas, mas estamos aí nesse processo de articulação para que o povo de terreiro também seja, né, passe pelo censo do IBGE para a gente poder formalizar isso. Mas houve sim um levantamento e um mapeamento feito através do Conselho Estadual do Povo de Terreiro, né, e aí sob a gestão do Babadiba de Emonjá, que fizeram um levantamento, e isso ainda durante o período de vigência do Conselho do Povo de Terreiro, e neste levantamento foi vislumbrado essa característica, né, que o estado do Rio Grande do Sul possuía mais de 65 mil casas religiosas. Porém, nós temos uma outra característica também, né, afinal de contas nós somos um estado de maioria não negra. E isso faz com que a gente entenda que a maioria da população de religião de matriz africana e povo de terreiro do estado do Rio Grande do Sul são pessoas não negras. Porém, por que nós não vislumbramos tanto assim fisicamente, né, esse dado? Porque as casas religiosas, elas não são, né, não são a parte do que é uma característica do batuque, né, aqui do Rio Grande do Sul, que inclusive só existe no Rio Grande do Sul, né? Então, elas não são a parte da residência do babá ou da iá, elas funcionam dentro. Então, é uma grande família de axé. E automaticamente isso faz com que essas residências ainda sejam residências no seu município. E não um ilê, ou um centro religioso, ou uma terreira, porque dentro do escopo do plano diretor do município são casas. Né? E aí isso faz com que seja, inclusive, mais difícil se censear essa população. Porém, não é impossível. Então, a gente consegue fazer, né, esse levantamento, aí, obviamente, com o auxílio de universidades, né, como esse foi feito com o auxílio da URGS, e a URGS tem sido uma grande parceira nossa. Agora, nós também estamos buscando parceria da UERGS, né, que é uma universidade pública, né, do estado do Rio Grande do Sul, que também precisa ser divulgada e aproveitada, porque, né, a gente consegue, tem muitas ferramentas para se trabalhar ali as políticas públicas, né, como parceria, e aí existe então esse número, né, mas ele não é considerado oficial, porém, ele é um número que já é altamente, nós costumamos dizer, né, que ele é extraoficialmente oficial, porque é algo que já é divulgado, inclusive fora das fronteiras do estado do Rio Grande do Sul, é sabido. E o Rio Grande do Sul também ele é pioneiro em várias políticas, apesar de uma população negra pequena, então nós somos pioneiros em várias políticas. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, ele propôs a política da segurança alimentar para as comunidades do povo de terreiro, que são os POTMAs, né? Então, que já atuam dentro de todo o escopo nacional, falando sobre a teologia do axé e a segurança alimentar dentro desse perfil, né, que é um perfil mais afrocentrado. E aí fala referente à questão da produção, né, orgânica, como é feita, enfim, né, todo um outro viés
alimentar. E também nós somos o único estado que possui um conselho estadual do povo de terreiro, que não é um conselho religioso, ele é um conselho político. Ele propõe articulações da política pública para essa população. Como os demais conselhos. Como os demais conselhos. Uhum. Mas no que tu acha assim, que a falta desses dados oficiais impactam ou tem a ver com a questão do racismo religioso, da intolerância religiosa, né? Porque muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio, né, de mostrar o seu espaço, né, de identificar que aquilo ali é um espaço de afrocentrado. Sim. É que a religião de matriz africana, ela é uma religião que, aliás, ela é a única religião que entrou pela porta dos fundos no nosso país, né? Então ela veio escondida junto com os escravizados, né? E foi algo que foi proibido durante décadas. Então ainda se tem muita dificuldade de conseguir se externalizar eu não digo os preceitos, porque preceitos, né, nós costumamos chamar de herói, então são preceitos religiosos, enfim, mas as pessoas de religião de matriz africana dificilmente se sentem à vontade de se autodeclarar por conta de uma demonização. Que o estudo, hoje a gente tem, né, porque é uma religião, ela é, assim como tudo em África, ela é passada através da oralidade. Uhum. Então muito acaba se perdendo com as bibliotecas que ancestralizam, né, que são os nossos mais velhos. Então, que a gente tem essa cultura. Então, a criança é sagrada, assim como o mais velho. Nós estamos no meio do caminho, né, nós estamos no aprendizado. Então, a criança é uma fita virgem, é um livro novo. Então, para nós, a criança, que são os nossos bebês, elas são sagradas. Não sei se não derrubei o microfone. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, então tá. Eu me movimento muito. Elas são sagradas, mas os nossos idosos são os nossos griots. E esses idosos, que são os nossos, né, mais velhos, que têm a história toda para contar, isso falando dentro da religião de matriz africana, eles ainda convivem e vivem com aquela situação de que era feio ser de matriz africana. Era feio tu andar com um torso, com um pano da costa, com um fio de conta, né? Então, e isso fazia com que, e não é só o feio que a gente fala feio para não usar outra palavra, né? Mas não é só o feio de dizer assim, não, é feio porque não tá na moda. Não, porque essas pessoas, elas eram violentadas de tal forma que algumas, inclusive, eram espancadas na rua, só por andar com fio de conta expressando sua fé. Muitas apenas por andar de branco. Eu participei antes, né, eu sou oriunda do movimento social, do movimento negro, e sou uma mulher de axé, sou de matriz africana. E aí o que acontece? Eu participei do protesto contra o PL 21/2015, que demonizava a questão da sacralização, né, dos animais para o culto ao sagrado. Que foi o PL mais racista e hipócrita que aconteceu, né? E ainda está, porque ele ainda paira, né? Porque justamente as pessoas que estavam falando, né, sobre a questão da demonização, não pode matar a galinha porque passa trauma, o cabritinho, que inclusive após a sacralização é oferecida à população, à comunidade. A comunidade se alimenta, né? Nosso AG1. E porque axé dividido é axé multiplicado, então todo mundo fica bem, a energia é boa para todo mundo. E aí o que acontece? As mesmas pessoas eram aquelas pessoas que estavam usando sapato de couro, era aquela pessoa que estava usando uma bolsa de grife, que também tinha couro, né, um relógio. Então, tipo assim, tá, até que ponto tu realmente está defendendo a vida animal aí, né? Vamos conversar sobre isso? Não é a vida animal que estava sendo defendida, aquilo era um racismo religioso, né? Que a gente costuma dizer que é algo que pega independente da sua cor. O racismo religioso, principalmente porque o estado do Rio Grande do Sul tem essa característica das pessoas de matriz africana não serem 100% negras, né? Então não são todas os babás e as iás negros. Tem muitos brancos, né? Muitos brancos. E aí o que acaba acontecendo? Essas pessoas também sofrem racismo. Muitas vezes não identificam, mas é racismo religioso. No momento em que tu vai a um estabelecimento, que tu tá ali com o teu traje tradicional, ou que tu tá com um turbante, ou que tu tá... Não interessa a cor da tua pele. Tu vai ser, de alguma forma, violentada, porque é uma violência, né? Simplesmente por tu estar ali trajando teu traje, né? A tua indumentária tradicional,
de religiosa ou religioso. Então isso é muito sério e é um assunto que a gente precisa debater muito. E aí a gente vem conversando, né, estamos nos organizando enquanto conferência estadual para realizar a segunda conferência estadual do Povo de Terreiro. Desde o ano passado, essa organização vem acontecendo. Tem sido muito difícil, porque a estrutura do governo do estado não estava preparada para isso, né, quando nós entramos em 2023. Então, ou seja, estavam acontecendo as conferências municipais, tivemos um aumento gigantesco do número de conferências. Então, nós tínhamos, anterior a 2023, o número de conferências realizadas no estado do Rio Grande do Sul foram 12. E após 2023, nós conseguimos chegar a mais de 60 conferências realizadas, né? Mais de 60 municípios realizaram, se organizaram e realizaram suas conferências. Isso é um baita avanço. E a partir daí, a gente começou a se estruturar. Porém, quando eu falo que o Estado não estava organizado, é porque não se faz política pública sem dinheiro. Então, existia todo um planejamento administrativo, organizacional, que foi fantástico, nos permitiu atingir esses locais. Porém, o orçamento garantido para a realização da conferência e tudo que ela comporta para trazer todas essas pessoas, todos esses delegados, ele não existia. Então, nós não tínhamos garantido esse orçamento, né? Essa previsão orçamentária, que isso a gente precisa sempre prever, né? De uma gestão para outra ou de um ano para o outro, o que a gente vai gastar no ano seguinte. E não existia essa previsão. Então a gente teve muita dificuldade e aí aconteceram uma série de situações, inclusive uma delas, tamboraço na frente do palácio, né? E que foi muito, como é que eu vou dizer assim, foi muito produtivo no sentido de que nós estamos invisibilizados enquanto população negra, mais ainda enquanto população do povo de terreiro. E quando existe um movimento como esse à frente, né, na frente do Palácio Piratini, é como aconteceu neste PL 21, onde toda a população afro-religiosa do estado do Rio Grande do Sul, inclusive, posava na frente. Eu fui uma das pessoas que posei na Praça da Matriz, né? Então, a gente posava lá, a gente fazia, né? Porque é isso, né? Nós somos um povo que, se não corre atrás, nada nos é dado, né? Eu costumo dizer assim, a gente não ocupa espaço, a gente conquista, não nos é permitido ocupar. Né? Então nós temos que ir muito além, a gente tem que conquistar este lugar e sempre muito abaixo de muita luta e suor. Neste momento, né, que nós estamos, e aí, sem falar do episódio aí né, desse evento climático, mas nesse momento no estado do Rio Grande do Sul, né, a partir dessa organização de um departamento, nós conseguimos começar a pautar essas políticas. Então isso é um momento muito favorável que se iniciou essa discussão. Ou seja, as pessoas começaram a nos ver a partir de um olhar técnico. Então não é mais o militante dizendo que existe racismo. É uma equipe técnica que fez um estudo, um levantamento, mapeou e disse: existe racismo aqui e nós precisamos resolver essa situação. Com isso, nós conseguimos fazer a implementação de uma ação programática de 2024 a 2027 na discussão, né, do PPA do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, hoje existe no Estado um compromisso de combate ao racismo. Então não é o combate à fome, não é o combate às desigualdades sociais, não, é o combate ao racismo e outras desigualdades, ou seja, entra a fome. A gente sabe que tudo isso é consequência do racismo, porém a gente coloca então outras desigualdades sociais, porque daí entra toda essa problemática que é o que é oriundo desse racismo, porque a grande maioria das pessoas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza são pessoas pretas e pardas, ou seja, são pessoas negras, são pessoas de uma teologia religiosa afrocentrada. Então o racismo ele pega muito isso, né? Ou são pessoas que estão dentro de um relacionamento interracial, por exemplo. Ah, mas na comunidade também tem gente branca. Sim, mas dá uma olhada se não é filho ou não é casado com uma pessoa negra, né? Então tem tudo isso. E isso é o viés sutil, né, desse muro que o racismo construiu. Porque o sistema como ele foi construído, ele está posto desse jeito desde a época da escravização. Então, e ele não muda. Ele tem alguma alteração aqui, alguma alteração ali, mas não muda, né? Então, o nosso Código Civil, inclusive, ainda possui leis, que são leis ainda da época do período, né, de escravização. Então, a gente precisa entender,
E aí isso vai refletir aonde? Isso vai refletir na nossa Secretaria de Segurança Pública, isso vai refletir na nossa Secretaria de Educação, na nossa Secretaria de Saúde. Por que é tão difícil, por exemplo, implementar uma lei 10.639. Exatamente, que está aí há mais de 20 anos. Então, assim, por que é tão difícil a gente implementar na Isso realidade? É uma das questões que eu coloquei aqui para te perguntar. Como é que tem sido a atuação do Estado para a implementação? A gente sabe, né, que o ensino, os anos iniciais são abarcados pelos municípios, mas a gente tem também uma política estadual e nacional de educação. Como é que o Estado tem atuado e a diretoria também para que os municípios e inclusive as escolas estaduais cumpram a Lei 10.639? Então, a gente tem sido uma árdua batalha, porque é difícil a gente conseguir, né, contextualizar a importância. Né? Não que o Estado não saiba, não que o Estado não, alguns agentes, né, alguns setores no Estado não tentem fazer a implementação. Eu acredito que a partir dessa ação programática fique mais tranquilo, não mais fácil, porque a gente pode sempre acionar isso, né? Então está lá, está no escopo do planejamento do governo. Então, tem que ser ações governamentais. Porém, nas estruturas que já estão postas, as CREs, né, enfim, a gente precisa entender que lá o racismo também está posto desde esse período, sabe, de escravização, da forma como ele foi feito. E nem em todos os lugares nós temos agentes que são agentes antirracistas, são agentes que são pautados por essas políticas públicas afirmativas. Então, sempre muito difícil a gente chegar lá. A gente vê que sempre acaba sendo iniciativa de professores e professoras negras dentro das escolas. Né? E é muito cômodo para a estrutura escolar fazer isso. Porque o que acontece? E aí chega lá, né, que é uma campanha que a gente já vem fazendo há algum tempo, né, enquanto estrutura, não estrutura governamental, mas movimento provocando a estrutura governamental, que é aquela questão, não somos negros só em novembro. Porque as escolas públicas, elas normalmente lembram das pessoas negras, e eu venho, né, eu sou produtora cultural, então chegava o mês de novembro, a minha agenda era lotadérrima, né? Terminava o mês de novembro, ali meio de um mês de dezembro, ninguém mais nos enxergava. E era aquela coisa assim, não era uma agenda lotada para, por exemplo, tu fazer um projeto de tipo, eu atuei dentro da escola, fui chamada pela escola, atuei dentro de um processo para lá em novembro a gente apresentar o resultado. Não, começava-se a comentar referente às temáticas da consciência negra, e isso é praxe em todo o estado do Rio Grande do Sul, a partir do mês de outubro. Passava a Semana da Criança, começava a falar sobre a Semana da Consciência Negra. E aí se onera aqueles professores que são os professores que têm essas iniciativas, normalmente professoras negras. E aí essas professoras acabam ficando tão sobrecarregadas com isso, porque a escola deixa para elas isso, a escola não projeta. A escola diz assim, não, Semana da Consciência Negra é com a professora Sani, não, deixa que a Sani vai lá e toma conta e faz. Aí a Sani tem que se virar nos 30, em 1000 agentes, para poder, e aí acaba onerando a sua rede, porque ela é uma mulher negra, ela tem uma rede de contatos, que daí ela vai ter que acionar para poder apresentar alguma coisa qualificada durante aquele curto espaço de tempo. Coisa que durante todo o ano letivo ela não teve a oportunidade de trabalhar com seus alunos, muitas vezes porque alguns pais de alunos não entendem a temática, mas daí isso é uma questão de capacitação da própria comunidade escolar, né? Eu tenho uma saudade do Círculo de Pais e Mestres, porque naquela época, né, gente, eu sou antiga, tá? Naquela época, nós conversávamos com a comunidade escolar, e a comunidade escolar conversava com a comunidade externa, e faziam várias reuniões e pautavam vários assuntos. Né? Eu sou oriunda, eu sou de Esteio, sou moradora de Esteio. Eu morei a minha infância toda, ou seja, meu ensino fundamental basicamente inteiro, eu fiz na Coab de Esteio, no bairro Jardim Planalto. E houve um movimento, por conta, né, dessa interação comunidade escolar como um todo, mães e pais, professores, enfim, que conseguiu, só para ter uma noção, que quando a comunidade se une e se integra, ela consegue tudo o que ela quer. Então, o Grêmio Estudantil, o Ciclo de Pais e Mestres e a Associação de Moradores fizeram um movimento tão potente, e eram pessoas assim humildes, muitos não tinham nem a 4ª série, os pais que se organizaram também, que nós conseguimos a cedência de um terreno,
e a construção em um sistema de mutirão de uma escola que hoje tem, inclusive, o ensino médio completo, que é a Escola Jardim Planalto. As pessoas, mas foi o Estado que construiu. Não, foi um mutirão dos pais de alunos, dos professores, que trabalhavam aos finais de semana para construir a escola. E às vezes o Estado constrói, mas com muita luta das comunidades, né, solicitando que tenha aquele espaço dentro do seu território. Sani, tu falaste em conquistar espaços, né? Como é que tem sido a tua experiência dentro, agora saindo do movimento social, dentro do espaço institucional? Eu acompanho também a secretária Elisiane Lemos, e ela fala muito desse estranhamento, de quando as pessoas descobrem que ela é secretária de Estado. Como é que tem sido essa tua experiência dentro do Estado? Não foge muito, assim, né? Porque o que acontece? Tanto dentro da estrutura estatal, quanto fora dela, quando a gente vai fazer alguma agenda externa, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito bem-humorada, né? Então eu brinco com algumas situações, até para não, como é que eu digo assim, para não sofrer o atrito da violência tão fortemente. Mas a gente entende que né? Não é, alienada, não sei o que e tal. Não, a gente entende que é racismo. Porém, eu escolho que forma isso vai me atingir. Né? Conforme, assim, uma vez eu participei de uma atividade que era uma roda, enfim, de mulheres, né? Mulherismo, hoje eu sou mulherista africana, e nós falávamos sobre isso. E aí, tipo assim, o veneno só faz efeito se tu ingere. Então não é sobre mim, é sobre a outra pessoa. A outra pessoa vai me tratar mal em função da cor da minha pele. Se é bom para ela, tudo bem. Para mim não é bom, não quero. Não quero, não vou ingerir. Sou preta. Sou. Alguma dúvida? Precisa de exame de DNA, de repente, para saber, exame da quantidade de melanina, mas eu acho que visualmente dá para ver. Então, assim, são coisas, né, são subterfúgios que a gente utiliza para fugir, não digo fugir, mas para enfrentar, né, esse processo que é um processo, infelizmente, natural da sociedade. Então, quando nós chegamos em determinados locais, se a gente não está com crachá ou não se apresenta no carteiraço, né? Oi, tudo bem? Prazer, Sani Figueiredo, diretora do Departamento de Igualdade Étnico-Racial, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ou seja, eu tenho que fazer uma redação para as pessoas entenderem quem eu sou dentro daquele processo e por que eu estou ali. Porque hoje não tanto, né? Mas a grande maioria das pessoas já me veem nesse momento, né? Nesse lugar. Então, as pessoas, quando eu chego nos espaços, normalmente as pessoas já sabem quem eu sou, até porque eu sou uma das poucas que anda por tudo lá de turbante, então não tem como saber quem é a Sani Figueiredo, né? E também pelo processo que eu passei em 2022 por conta da campanha ao Senado, né? Então, algumas pessoas lembram disso e sabem que eu estou numa estrutura de Estado por conta, né, da campanha política. Alguns não sabem onde, mas sabem que eu estou ali. Mas mesmo assim, causa um grande estranhamento, né? A secretária Elisiane, por ela ser secretária e estar sentada na mesa de discussão com o governador, né? E eu, enquanto diretoria, por também estar em espaços, claro, com um espaço, né, hierarquicamente abaixo do dela, mas eu também estou em mesas de decisões e a grande maioria dos secretários, incluindo, né, a Casa Civil e outros agentes, né, de alto escalão, precisam me acionar e precisam solicitar informações a partir de mim por conta do departamento. Porque a pauta étnico-racial do governo do Estado, na realidade, a gestão da política étnico-racial na estrutura do governo do Estado do Rio Grande do Sul como um todo, ela parte do Departamento da Igualdade Étnica e Racial. Então é a partir dali, né, a partir desse aglomerado de técnicos, que a gente faz o respaldo, né, e responde todos os questionamentos. Então, assim, né, para as pessoas saberem, as perguntas que são feitas, tá? Somos nós que respondemos ali. Algumas são respondidas na íntegra, né, por parte de quem nos solicita. Então, muitas vezes a gente é solicitado pelo gabinete do governador. Óbvio, a gente vai mandar um laudo técnico, um respaldo técnico explicando sobre o que foi perguntado, ou a própria Assembleia Legislativa. Porém, né, se for para uma entrevista, por exemplo, não vai dar tempo de se ler tudo aquilo e aí cada um fala o que entende do processo. Então, também não podemos nos responsabilizar, né, pelas respostas dadas, mas a gente se responsabiliza pelo laudo técnico, pelo parecer técnico
da política da igualdade étnico e racial, né? Porque nós vemos isso, e isso é uma coisa muito boa, assim, eu tenho dito que eu agradeço todos os dias pelo local onde eu estou, pelo lugar onde eu estou, porque eu não posso reclamar, apesar de estar num governo que não é o governo do meu partido, né? Então, mas é um governo que me dá uma liberdade, né? E aí eu falo principalmente da secretaria, porque o meu superior imediato é o secretário, né? Como ele vai se entender com o governador, aí é com ele. Mas eu tenho um respaldo para que eu possa fazer as intervenções necessárias, né, para que eu possa atuar. Por exemplo, as articulações que nós temos feito com o Ministério da Igualdade Racial são articulações que, se fossem ser respeitados os fluxos hierárquicos, eu jamais poderia contatar diretamente um ministério, mesmo sendo um ministério vinculado à minha pasta. Deveria ir para o secretário contatar o ministério, né, a secretaria no ministério. E aí, a partir daí, começar as negociações. Que é uma burocracia que a gente sabe que estende sempre o processo. Exatamente. Né? E por isso que eu digo que eu agradeço, sabe? Porque neste caso, eu fui liberada desse fluxo. Então, eu pude ter autonomia de entrar em contato com a secretaria responsável pela temática direta que nós estamos trabalhando, e isso fez com que e aí quando eu digo eu, não sou eu, tá, gente? Ninguém é feliz sozinho. É o departamento, né, que eu represento. Então, isso fez com que o departamento pudesse e tivesse condições, por exemplo, de paramentalizar os conselhos. Então, o CODENE, né, ele consegue atuar porque ele tem o respaldo da diretoria dentro da secretaria, porque o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra está sob nosso escopo. Então, ele tem esse respaldo. O Conselho Estadual do Povo de Terreiro, mesmo em formato de comissão organizadora da conferência, porém, conforme a gente sempre fala, mas o Conselho perdeu a vigência porque já faz 10 anos. Não, porque enquanto a comissão eleitoral, a comissão organizadora da conferência estiver posta, o presidente, normativamente, porque existe um documento publicado no DOI, ele ainda segue sendo presidente até que se organize uma próxima conferência e possa, então, se passar a presidência, né, e a executiva para uma outra gestão. Então, enquanto isso não acontece, sim, Babadiba ainda responde pelo Conselho Estadual do Povo de Terreiro. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer essas construções, porque a gente tem esse respaldo da secretaria. Então, eu tenho a tranquilidade, né, de fazer esse trabalho, né? A gente sabe que é difícil, não estamos conseguindo alcançar o que gostaríamos, infelizmente não. Afinal de contas, a gente tem atendimentos a comunidades indígenas, quilombolas, cigano, povo de terreiro, que são justamente as populações mais atingidas e mais invisibilizadas, né? Então, nós temos uma característica no Rio Grande do Sul, nós temos quilombos urbanos e rurais. Então, como atender essa população tão diversa de uma forma integrada? Então, tem que se fazer um debate aí. O emergencial tem que ser atendido principalmente, né? A gente tem que dar condições e para isso a gente ferramentaliza os conselhos. E cada um teve autonomia de atuar como entendeu que era o ideal no processo. O CODENE, por exemplo, utiliza os veículos da secretaria para fazer as entregas de cesta básica e articular com outros agentes da sociedade civil, né? A CUFA, o Museu do Hip Hop, então, que são, né, grandes parceiros aí, nos acolhem muito, né? Até um beijo. Tá bom, Rafa? Faz outro curso daquele que foi bem bom. Inclusive que nós nos conhecemos. Exatamente, viu? Foi maravilhoso. E aí, assim, a gente tem essas parcerias, porém, eu, enquanto estrutura estatal, eu sou central. Então, eu preciso dar condições para que as coisas aconteçam. Porque se eu for para a ponta, eu sou uma só. Então, eu vou atender, porque, né, a grande maioria das pessoas, até porque é um momento muito delicado, e nós estamos, né, todo o Rio Grande do Sul está em situação de vulnerabilidade, principalmente emocional. Então, imagina, uma diretora de Estado chega na comunidade, eu vou querer que ela venha na minha casa, ver o que aconteceu comigo, olha como é que eu tô, olha tudo que eu perdi. Só que aquele bairro, ele é um bairro que tem 11 mil pessoas. E aí, como é que a diretora vai ir na casa de cada um? Não dá. Então, a gente tem que centralizar. Aliás, descentralizar. Eu sou um agente central que tenho que descentralizar a política. Então, eu tenho que me preocupar aqui se a associação X recebeu a cesta básica, o kit de higiene, o kit de limpeza, se está precisando de lava-jato para emprestar para as comunidades. Então, é sobre isso, assim, são essas as demandas que a gente tem procurado atender. Nós tivemos, por exemplo, né, das 141 comunidades quilombolas reconhecidas no estado,
Mais de 130 foram diretamente afetadas pela tragédia. E muitos desses espaços são territórios ainda em conflito, né? Sim. Ou, enfim, por questões de terra, especulação imobiliária, várias questões. Como é que está essa situação da população quilombola? Então, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Então, articulado para que o alimento, né, o produto emergencial, o alimento, kit de higiene e limpeza e água chegue até essas comunidades. A gente tem, né, houve uma articulação junto ao MDS, ao Ministério da Igualdade Racial, enfim, nós contatamos o INCRA, o IBAMA, para que pudesse chegar até lá. Então, o governo federal e o governo do estado, no escopo desse departamento, a gente tem atuado em parcerias, né? Tivemos a reunião com o Ministério da Reconstrução, né, com o secretário dos movimentos sociais, que é o Meister, a gente está conversando diretamente com as coordenadorias, né, a gente está conseguindo conversar com algumas coordenadorias de igualdade racial dos municípios, para que a gente consiga, de fato, descentralizar, porque o agente fiscalizador, né, o descentralizador no município, é aquele agente que trabalha a pauta étnico-racial lá, é ele que vai me trazer a informação. Então, se ele tem um conselho, ou se ele tem alguém, ou se ele tem contato com as redes, então ele vai buscar isso e traz para nós enquanto departamento, para a gente poder também estar inteirado do que está acontecendo, né, na ponta, que a gente não consegue chegar lá se a gente não tiver essa relação, né, então, que eu costumo chamar de pacto federativo, né, União, Estado e municípios. E nós, enquanto estrutura institucional, a gente consegue fazer isso, né, então a gente consegue o Ministério da Igualdade Racial na União, o departamento no Estado e as coordenadorias no município. Na falta das coordenadorias, os conselhos. Conselho de Igualdade Racial, Conselho de Povo de Terreiro, Senegro, não são todos os municípios que tem, mas se tem, a gente também tem entrado em contato, conselhos de direitos humanos e agentes da assistência social. Então a gente tem feito essa relação para poder dizer, olha, o que está acontecendo aí? Porque tem chego muitas denúncias para nós também. Ó, eu fui no CRAS, não consegui me cadastrar lá. Olha, eu fui no CRAS, não consegui, eu pedi para me autodeclarar de matriz africana, para ser, porque sou uma pessoa não negra, para ser um público prioritário, né? Eu tenho como comprovar, sou mãe de santo, ou sou adepta da religião há tantos anos, e não quiseram me cadastrar lá, disseram que é aleatório. Tem chegado muito isso. Só que não é aleatório, existe um código, que é o 203, que é um código na assistência social que reconhece. O Rio Grande do Sul é o único estado que possui um código próprio tão direcionado. Eu sinto que falta muito esses dados dentro do município, né? Sim. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, há pouco tempo a Secretaria de Educação começou a fazer esse levantamento das crianças, né? A autodeclaração das famílias. E eu imagino em relação a questões religiosas, né? Deve ser menos ainda. E é muito menos. Só que o que acontece assim, o que ainda não foi, e aí, mais uma vez, né, gratidão ao lugar onde eu estou podendo fazer o que eu estou fazendo, as pessoas não conseguem dimensionar o impacto que isso traz na vida delas. E mesmo os adeptos que dizem, não, dá nada, não precisa, bota aí só meu nome aí, bota se eu sou preto, se eu sou branco, tá tudo certo. Só que o que acontece? O dado que tu cadastra na assistência social, ele é o CAD único, que é o cadastro único das famílias. E é lá onde vai dizer se tu tem uma renda maior ou menor que X, se tu é ou não é um sujeito da política pública, né? O programa mais famoso é o Bolsa Família, mas não é só o Bolsa Família. Então, o próprio sistema de bolsas, né, seja parcial ou integral, os dados vêm do CAD único. Então, e os programas sociais. Se tu é um público tradicional, que é o que o Código 203 proporciona, se tu é um público tradicional que a matriz africana é uma comunidade tradicional, de povo de terreiro, tu tem prioridade em política pública. Porque se entende que tu faz parte de uma comunidade tradicional que é muito invisibilizada, que é. Porque todo mundo fala, mas o Rio Grande do Sul tem mais povo de terreiro do que na Bahia. Tem, mas todos os terreiros pagam IPTU, por exemplo. Não tem isenção de nada. No entanto, templos religiosos têm direito à isenção. Mas por que as casas de matriz africana não têm? Porque a grande maioria é, conforme já falamos, dentro da casa da Ialorixá ou do Babalorixá, ou dentro do terreno. E o IPTU é cobrado por telhado.
Então, como é que tu vai chegar lá e tu vai dizer assim, ninguém está dizendo aqui, ah, não, eu não quero pagar nada, não é sobre isso. Mas o terreiro que for dentro do salão, dentro da casa da mãe de santo ou do pai de santo, precisa ser isento. Aquele que tiver um salão fora, isenta-se o salão e segue-se o IPTU no telhado da casa. Então, é isso. Mas as pessoas não vislumbrar essa dimensão. Então, elas pagam imposto pelo templo religioso deles, né, que na realidade não é templo, é um ilê, uma casa, né, ou um terreiro, mas quando a gente diz não é templo, é porque templo, gente, só para a gente especificar aqui, né, não é desmerecendo, não, é porque templo religioso, ele é um templo cristão, e nós não seguimos a doutrina cristã, né, então é sobre isso. Né, alguns e muitas vezes essas entidades fazem um trabalho comunitário incrível, né? São referência dentro dos seus territórios. Eu vi muita gente aqui na cidade, muitos ilês auxiliando suas comunidades, alguns mesmo que atingidos também. A grande maioria. Fazendo esse trabalho comunitário que é o que muitas casas fazem normalmente, né? Sim, porque o que acontece assim, essas casas, mesmo pessoas, e a gente teve vários relatos, porque como nós estamos fazendo o atendimento, né, dessas comunidades, dessa população, então chegou muito para nós solicitação de roupa, doação e tarará. Tipo assim, o templo tem o babá e a iá, que não tem filhos, tipo, não tem filhos carnais, mas eles atendem a comunidade, tem os filhos religiosos, enfim, e a casa dos filhos religiosos foram atingidas e a dele não, e outras pessoas da comunidade. O que eles fizeram? Como nós temos salões, né, então eles pediram colchão, botaram colchão ali, chamaram o pessoal, não vem, né? Pelo menos uma comida a gente vai ter aqui, um lugar quentinho, um lugar que não tem água, para te poder deitar num colchão que não mole durante a noite. Então, muitas casas foram abertas para isso. Muitas pessoas fizeram esse atendimento, pessoas que inclusive não tinham nem condições, basicamente. E aí atenderam com o apoio e o aporte de instituições não governamentais, do próprio Estado e da própria União, através dos ministérios. Então, foi feita toda uma grande movimentação e articulação, e esses ilês acabaram se tornando o centro, porque, inclusive, eles se tornaram, porque nós já somos cozinha solidária. Porque cada ilê tem um fogão, porque a gente precisa cozinhar os nossos panelões, porque as festas, as atividades, tudo é produzido ali, a manufatura é feita no terreiro. Né? Então a gente tem ali, mas somos cozinhas solidárias, porém nós não somos reconhecidos como cozinha solidária quando a gente vai falar com uma Secretaria de Desenvolvimento Social ou com o Ministério de Desenvolvimento Social. Então assim, e somos apartados inclusive dessa política, porque para eu poder ter uma cozinha solidária, eu preciso de uma série de critérios que ferem a minha tradicionalidade. Eu não vou poder usar o meu fogão, o meu forno de barro para fazer um pão dos ciganos ou um pão, né, para Oxalá, enfim, né? Não vou poder usar meu fogão de barro. Eu vou ter que usar um fogão industrial de inox. A minha tradição não tem inox. Então, tipo, né? Só que muitas dessas pessoas que justamente pensaram e criaram essas problemáticas são pessoas que comiam na casa da avó, que cozinhava em fogão de barro. E nunca morreram, muito pelo contrário. Então, tipo assim, a todo momento tu tem que estar atestando que a tradicionalidade não é uma falta de higiene. Né? É tradição, é diferente. Então, assim, e esses terreiros abriram as suas casas para fazer isso. E alimentaram muitas pessoas. E seguem alimentando muitas pessoas, e acolhendo e abrigando muitas pessoas, inclusive de outras religiões, que também foram afetadas, também foram atingidas, e acabaram encontrando no terreiro um único espaço, que é um espaço de acolhimento sem cobrança, né? E sem violência. Que tem isso também, né? Muitos abrigos aí, a gente tem históricos de muitos abrigos que, enfim, né? E aí as pessoas saíam desses espaços e iam para outros espaços seguros, né? O governo do estado criou alguns abrigos específicos, por exemplo, o abrigo de mulheres, enfim. Porém, é humanamente impossível tu criar um abrigo específico para cada situação. Infelizmente, gostaríamos, mas infelizmente é muito difícil, principalmente nesse curto espaço de tempo que se teve para se pensar soluções. E aí o que acontecia? Essa pessoa que estava se sentindo mal, que estava se sentindo violentada ali, ela sabia que alguém tinha dito que tinha ido para um lugar e que estava sendo bem tratada lá, que estava sendo bem alimentada, que podia usar o banheiro para tomar banho, que tinha água quentinha, que, sabe? É um terreiro.
e aí essa pessoa ia parar lá onde? No terreiro. E tem isso acontecido ainda, né? Direto. Porém, as nossas terreiras, né, as nossas casas de axé, elas foram muito atingidas, né? As poucas que conseguiram manter a sua estrutura se tornaram grandes centros acolhedores, né? Sani, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, esteve no estado há poucos dias e ela anunciou a entrega de uma série de recursos e equipamentos de promoção de igualdade racial para diversos municípios, incluindo aqui em Novo Hamburgo. Como é que será essa política? O que tem de diferente? Então, parabéns para Novo Hamburgo, né, falando pessoalmente. O que acontece? Esses kits de equipamento, né, o kit equipagem que chama. Então ele foi um edital que foi aberto através de um programa que existe do governo federal, que é o Sinapir, né? Então é o Sistema Nacional de Política de Igualdade Racial. E essas entregas, elas vêm sendo feitas, claro que agora mais potencializadas por conta do evento climático, né, que assola o estado, mas elas já estavam organizadas para serem entregues anteriormente, né? Infelizmente a gente está aí no meio desse momento, mas ela já iria acontecer de qualquer forma. Por quê? Porque o município aderiu, primeiramente o município adere ao Sinapir, né? Ou seja, ele tem as ferramentas necessárias, que é uma coordenadoria, um conselho de igualdade racial ou um conselho vinculado, né? Tem um plano de igualdade racial, então assim, tem uma série de critérios para aderir a esse edital. Então o município passou nesse edital, foi um dos escolhidos, né, para receber. Então, se não me engano, são 5 municípios, aí Caçapava do Sul também vai receber o kit de equipagem. No momento em que ela vem e ela anuncia, ela também anuncia 2 políticas que o Estado está aderindo, né, 2 termos que nós vamos aderir, que é o PNGTAC, que é o Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, para pensar justamente isso, a territorialidade desse espaço. O estado do Rio Grande do Sul é um estado, né, um dos poucos, se não o único, que pode o estado, o executivo, titular terras, né? Então essa lei, ela nunca foi, já foi pensada, já foi discutida, mas ela nunca foi acionada de fato. Então hoje nós estamos tensionando o estado do Rio Grande do Sul, porque hoje nós temos essa estrutura de departamento, para que se pense, né, essa organização para acelerar o processo, né? Porque hoje esse processo é de imbuência do INCRA. Então a Fundação Cultural Palmares certifica a comunidade e o território, né, enquanto território quilombola, e aí entra-se num processo para que o INCRA, então, dê a titulação, né, definitiva e a matrícula definitiva da área para aquela comunidade, né, que é uma matrícula coletiva. No entanto, esse processo ele tem sido muito moroso, porque são muitas comunidades, tem muitos territórios que estão sob conflito, então tem outros territórios que já foram titulados, mas segue o conflito, porque o plano diretor do município pensou a estrutura e não pensou aquele espaço, né? E aí acaba, vou dar um exemplo aqui básico, o Quilombo do Silva, né? Quilombo titulado, reconhecido, inclusive nacional e internacionalmente, e passamos a rua pelo meio, né? Então, como, né, se organizar isso. Então, hoje, nós, enquanto estrutura de departamento, nós estamos pensando todas essas políticas, claro que agora mais intensamente por conta do que está acontecendo, então é de imediato isso não é uma coisa que dá ainda para a gente ficar marcando reunião, verificando o documento, tarará. Então nós temos que entender os processos e a partir desse entendimento propor a política para ser implementada logo em seguida. Então a gente não tem a opção de, não, vamos propor a política, vamos esperar a implementação. E aí foi pensado então que hoje, né, é a primeira reunião que vai acontecer de um GTI, que é um grupo de trabalho intersecretarial, aonde vai se conversar, né, sobre essa articulação entre as secretarias, para que a Secretaria da Habitação e outros entes correlatos, o INCRA, a própria FUNAI, né, para que a gente possa pensar não apenas a questão territorial quilombola, também a questão territorial indígena e das comunidades do povo de terreiro, que agora surgem também como populações que precisam fazer essa discussão mais intensamente, no momento em que a grande maioria acabou perdendo seus territórios. Né? Então a gente tem aí 2 territórios que eu vou trazer aqui como exemplo, porque foram 2 afetamentos totalmente diferentes. Um é um território aqui, né, em São Leopoldo, uma casa de candomblé também,
que teve a sua casa totalmente submersa, né, perdeu para além da questão física o seu sagrado também, então tem uma série de instrumentos, de ferramentas, né, enfim, que precisam ser revistos e o Estado precisa pensar políticas para essas pessoas, né, e infeliz, né, que nós tivemos lá agora, eu acho que é Picão o nome do município, lá do local lá em Feliz, aonde o barracão, né, da mãe Patrícia, da Iá, ele foi soterrado. A casa da ancestral viva dela, né, da mãe dela, foi levada junto com o morro. O morro desceu e soterrou o barracão. Nós estivemos lá, as imagens são chocantes. Eu já tinha visto um vídeo, já tinha visto na rede social, ela já tinha encaminhado para nós também. Mas assim, tu estar lá, né, eu não tenho nem palavras para descrever, né? E eu vou dizer que mesmo que eu não fosse uma mulher de axé, isso me impactaria da mesma forma ou até pior, né? Porque talvez eu tenha, eu obviamente, né, tive um impacto violento, né, com aquela imagem, com a história daquele lugar, tendo conhecido, né, a estrutura anteriormente, assim, visto, né, em fotos a estrutura anteriormente, e era um centro de acolhimento também, inclusive acolhia pessoas LGBTQIAPN+, que eram expulsas de suas residências, então assim, tinha todo um projeto social ali, mulheres vítimas de violência, e que foi soterrado, sabe? E aí, assim, eu enquanto uma pessoa de matriz africana, eu ainda tenho na fé um alento. Mas se eu não fosse uma pessoa de matriz africana e não compreendesse essa fé com esse outro olhar, com esse outro viés, talvez eu olhasse aquilo ali e dissesse, pelo amor de Deus, que é isso, meu Deus, me desesperasse. Né? Então a gente sempre tem aí energeticamente esse respaldo, assim, né? Que nos permite não, que nem eu digo, não pirar dentro desse processo. Como lidar, né, com essas questões, falaste, com essas questões psicológicas, especialmente, né, dessa população mais idosa, né, desses ancestrais e com a perda de memória simbólica também. Sim. Desses territórios. Então, nós, enquanto estrutura do governo do estado, a gente tem feito algumas conversas, né, e por isso se pensou também a criação desse grupo de trabalho, porque a gente entende que, para além das questões da saúde pública convencional, né, e aí quando eu digo convencional é aquela questão de zoonoses, doenças, né, que o posto de saúde já atende, nós vamos precisar pensar linhas alternativas, né, de tratamentos. E aí a gente vai ter que entrar em toda essa gama de atendimento da psicologia, né, e por todos os viés dessa psicologia. Então a psicologia freudiana, né, e a psicologia do axé. Para a gente poder, dentro desse contexto, porque enquanto estrutura do governo do estado, a gente não pode pensar, por exemplo, uma temática exclusiva para atender tal coisa, porque a gente não é que não possa se ter exclusividade, obviamente a gente sabe que as prioridades precisam ser atendidas e acolhidas, mas nós não podemos pensar, por exemplo, um atendimento específico para atender só o povo de terreiro, ou só comunidade quilombola, e aí eu estou falando do escopo do meu departamento, tá? Não é que o governo do estado, porque a gente, né, às vezes as nossas falas são colocadas fora de contexto em alguns lugares. Então, assim, não é que o governo não vá atender toda a população, mas o meu departamento, que é o escopo que eu atendo, a gente entende que precisamos pensar uma frente mais ampla de atendimento da saúde. Então, nós vamos precisar pensar não a saúde do corpo dessas pessoas, mas a saúde das pessoas. E aí as pessoas como um todo, um ser integral. E aí, universalmente falando, ou seja, é mente sã, corpo são e o espírito também, porque a parte energética tem que ser atendida. Então, como pensar uma política pública dentro desse escopo? O governo já possui, né, e aí eu falo de gestões tanto municipais quanto estadual, já se possui já uma linha de atendimento que chama alternativo, né, cromoterapia, acupuntura, enfim. Então, como vamos organizar essa estrutura em massa, né? Temos profissionais suficientes? Não temos, vamos ter que fazer edital para contratação, a contratação vai ser emergencial. Então, infelizmente, é muito mais complexo esse atendimento, mas, porém, ele é necessário, né? E entende-se hoje, e aí falando enquanto estrutura estadual, né, com toda a tranquilidade do mundo, já tem sido levantado esse debate, né? Eu participei no Ministério da Reconstrução,
de uma assinatura de um termo, né, que está fazendo o georreferenciamento. E aí o Ministério da Tecnologia e a Secretaria da Tecnologia aqui também, que estão fazendo o georreferenciamento do estado do Rio Grande do Sul para vislumbrar lá a mancha, né, onde passou o rio, né, onde a água assolou. Então, a partir daí a gente consegue identificar, a tecnologia nos ajuda muito nisso, a gente consegue identificar onde estão os focos, então aonde foi mais intenso, porque a política pública ela vai ser colocada e aplicada e implementada primeiramente nesses lugares, porque não adianta também, não que não vão ser atendidos os outros, mas estes lugares não podem esperar mais, então eles precisam ser prioridade da prioridade nesse momento. E aí, a partir dali, ir abrindo, né, o efeito onda. E aí, ir abrindo para os atendimentos das demais comunidades a partir de novas contratações. Mas as já existentes precisam estar nesses locais. Bom, a gente já tem muito assunto ainda para conversar, mas a gente já está no adiantado da hora. Eu queria só que tu falasse rapidamente, eu imagino que a outra política pública que a ministra anunciou foi o Plano Nacional Juventude Negra Viva. E que, né, nós temos agora, há poucos dias, saiu o Atlas da Violência 2024, mais uma vez apontando a vitimização de pessoas negras, né, um percentual muito grande de homicídios registrados no país. Como manter os nossos jovens vivos e com perspectivas de um futuro melhor? Sim. Então, a partir da implementação, né, da ação programática de combate ao racismo, já começou a se pensar uma estrutura, né, antes mesmo de a gente entrar no programa, né, no projeto Juventude Negra Viva, porque o Estado do Rio Grande do Sul ele recebeu a missão do Ministério, no ano passado, de reunir, né, 200 jovens em um espaço para fazer o levantamento das demandas, das políticas, o que era necessário, né, para a gente emancipar essa população, tirar essa população desse lugar de vitimização, né, e de vítimas desse sistema. E isso foi feito, nós fizemos na Unicinos, em Porto Alegre, né, uma grande parceira também, realizamos um encontro lá. Então vieram representações de 5 ministérios, incluindo o Ministério Indígena, apesar de ser o Plano Juventude Negra Viva, nós tivemos uma representação indígena, né, LGBT, que também nos auxiliou ali, enfim, na mitigação da juventude, né? Porque tem muitos jovens que são que são mais, né, eles são mais abertos a falar e a identificar os seus territórios, mas tem outros que nem tanto. E nós fizemos um movimento no estado do Rio Grande do Sul, apesar dos parcos recursos, e aí fizemos várias parcerias, né, com várias secretarias, Secretaria de Turismo, Secretaria de Transporte, enfim, para poder trazer a juventude, né, porque o encontro foi em Porto Alegre. Né? E a Porto Alegre é a capital, mas tudo acontece na capital. Então nós fizemos essa movimentação e essa articulação para que nós pudéssemos trazer os jovens da região de fronteira. Nós tivemos representação de jovens da fronteira, jovens, juventude negra imigrante, juventude negra do axé, juventude negra periférica, né, da região periférica, juventude negra do hip hop, né, juventude negra LGBTQIAPN+, juventude negra de mulheres, né? Então que é o movimento feminista. Então a gente conseguiu fazer essa organização para que pelo menos, foi pouco, mas pelo menos a gente conseguia um olhar mais plural dessa juventude, porque o jovem negro nós negros não somos iguais, né? A gente não está no mesmo panelão. Então, e o jovem negro menos ainda, né? Então são várias descobertas, são várias realidades. Aí tivemos juventude negra quilombola também. Então, assim, eles vieram e foi muito rica a contribuição do estado do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu acolhê-los muito bem, todos vieram sem custo algum, todos tiveram alimentação durante os 2 dias, todos foram, né, muito bem acolhidos e também as representações que trouxeram, né, com relação às suas vivências, enfim, também foi muito rica. E aí, a partir daí, a gente encaminha esse documento para o governo federal, e aí em novembro houve o lançamento, né, do Plano Juventude Negra Viva Nacional, em novembro do ano de 2023, e aí começa-se toda uma articulação para que o governo do estado faça adesão ao plano. E aí agora, nesse momento, a gente conseguiu, né, uma sinalização positiva do gabinete do governador, e aí então a ministra vem e formaliza isso, né? Não houve ainda assinatura dos planos, está se pensando num evento para a gente poder fazer essa assinatura, porque afinal de contas é um marco no estado do Rio Grande do Sul. Então, dos 2 planos, das 2 políticas, né? O PNGTAC e o Plano Juventude Negra Viva, o Plano Nacional, as 2 adesões. E também, né, o estado do Rio Grande do Sul vai sair, porque o estado do Rio Grande do Sul ele é adepto ao Sistema Nacional de Política de Igualdade Racial desde 2018.
E de 2018 para cá, ele não mudou a categoria. Então, ele segue como básico, né? O básico do básico, inclusive. E quando isso acontece, e a gente entra, né? Até porque, assim, por coincidência, quando o Estado aderiu à política, eu era estagiária dos conselhos, né? Do Povo de Terreiro, e depois passei para o CODENE. Eu era estagiária do CODENE na época, quando o Estado adere à política do Sinapir. E quando eu retorno, e aí então eu retorno agora enquanto diretora, eu percebo que o Estado segue no mesmo lugar. Né? À época, o coordenador da igualdade racial era o Jonas Borer, e aí agora eu, enquanto coordenador, enquanto diretora, né? Que daí agora não tem mais coordenação, são direções, eu, enquanto diretora, chego e me deparo que continua igual. Aí diz assim, tá, o que a gente faz então? Vamos ver. Aí começamos o diálogo com o Ministério, com a Isadora Bispo, e a partir daí a gente começou a se organizar para poder fazer a migração do Estado, né? E aí também, né, no momento da assinatura das duas políticas, o Estado do Rio Grande do Sul já foi aprovado, vai migrar de básico para intermediário. E aí, rapidamente, né, do intermediário, porque a gente já está no escopo financeiro do Estado, mas nós precisamos finalizar a construção do nosso plano decenal de igualdade racial. Então, assim que a gente finalizar, a gente já passa para pleno. E aí o Rio Grande do Sul, provavelmente em 2025, 2026, já passa para a categoria plena no Sistema Nacional de Igualdade Racial, que daí a gente começa a poder ter uma maior tranquilidade para usufruir das políticas públicas afirmativas de igualdade racial. Porque daí são compromissos firmados que precisam ser respondidos e precisam ser executados, porque daí não é só mais se fulano quiser ou se tem alguém lá que é empático à política, não, é a obrigação do Estado do Rio Grande do Sul, porque ele é pleno na política, então ele vai ser cobrado diretamente pelo governo federal para que aquela política atenda aquelas populações durante um X período de tempo, e o resultado vai ter que ser N. Então é sobre isso. Né? E que é uma das coisas que a gente vem atuado. Quando nós entramos e aceitamos esse desafio de ser, então, diretora, né? De estar enquanto diretora da igualdade racial do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ser o gestor dessa política aqui do Estado, a gestora, no meu caso, dessa política no Estado, ao mesmo tempo, eu fiz eu assumi um compromisso, né? Eu fiz uma promessa, né? Eu gosto muito de promessas, assim. Eu fiz uma promessa de que essa política não tem que sair comigo, que foi o que aconteceu da anterior. Então, os coordenadores anteriores foram embora e a política caiu por terra. É sempre essa luta, né, para que a gente consiga transformar uma política de Estado e não que seja uma política de um governo. Exatamente, que é o que a gente está tensionando. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu vejo fulano, ciclano, beltrano que é diretor lá em tal lugar, lá em tal lugar, lá. E aí eu quase não te vejo. Eu disse, sim, gente, porque a minha função é ser articuladora. E aí o que acaba acontecendo? Eu sei que é importante a gente estar na mídia, é importante a gente ter essa abertura, né? Por isso que eu sempre agradeço todos esses convites, né? Te agradeço mais uma vez. Porém, a gente precisa estar discutindo com essas pessoas e a gente tem que estar lá, né, nessa discussão, e tem que estar presencialmente, para poder apresentar o que é a política, para poder tensionar para que a política aconteça. E não aconteça só enquanto a diretora Sani está aqui. Porque a diretora Sani é provisória, eu sou um cargo de confiança, eu sou um CC. Então, pelo menos, eu tenho, nem tão garantidos assim, mas eu tenho 4 anos apenas. Né? Então, ou seja, a partir desse momento, como isso vai ser tocado, quem vai tocar, a pessoa vai ser tão comprometida quanto ou não? Como é que ela vai ter tanta abertura ou não? Então, hoje eu tenho que aproveitar esse momento favorável que eu tenho para que a gente possa fazer, junto com o nosso coletivo, que é o departamento, fazer ali todas as implementações necessárias de políticas públicas de Estado e não políticas públicas de governo. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, é de formiguinha, é um trabalho que às vezes é desgastante, é cansativo, a gente passa pela megera da história, mas é um trabalho que é necessário. Então, logo que o secretário Fabrício Peruquim entra, eu me lembro que eu já conhecia ele da Secretaria da Habitação, que a gente dialogava muito. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para ele foi a seguinte: o senhor vai ouvir falar coisas boas e coisas horríveis sobre o meu respeito. O senhor pode acreditar nas duas, tá? Porque eu sou uma pessoa recíproca. Eu disse, porém, eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para fazer política pública com responsabilidade. Ele olhou para mim assim, riu, não, diretora, tudo bem. Eu disse, então tá bom, é sobre isso. Então, assim, né, foi a mesma fala que eu fiz para o secretário Matheus Vesp, quando a gente se conheceu também, logo que eu entrei em 2023, que foi o nosso primeiro secretário, né? E que é isso, né? Porque se a gente vai se preocupar em agradar fulano, agradar ciclano, ou agradar um, ou agradar o outro, a gente não faz o trabalho que precisa ser feito. Né, e não aproveita os momentos, né?
que precisam ser aproveitadas. Então a gente tem que estar tranquilo para poder identificar quais são as oportunidades dentro do processo e atuar em cima daquilo, né? Então é isso que a gente tem feito. Então tenho a grata satisfação de dizer que eu estou na gestão da política da igualdade racial quando o Estado do Rio Grande do Sul constrói esse avanço, né, de passar de categoria básica para intermediária dentro da política da igualdade racial e adere a essas duas políticas que são tão importantes, que vão proporcionar que as nossas comunidades, e isso não somente na pauta quilombola, né, Juventude Negra Viva e também da questão do PNG-TAC, porque tem exatamente os mesmos planos na comunidade indígena. Então, ao mesmo tempo que a gente vem fazendo esse trabalho com a questão da comunidade negra, a gente também está pautando, né, a nossa população indígena que está numa situação, às vezes, até pior, né? Se a nossa situação enquanto comunidade negra é horrível, a comunidade indígena também é muito pior muitas vezes, né? Apesar de existirem tantas políticas, tantas leis que já deveriam estar implementadas, mas, infelizmente, não estão. Então, por isso, a gente está nesse lugar, assim, e eu fico muito feliz de poder estar nesse lugar, nesse momento. Porque, para além de currículo, isso é uma experiência de vida para uma pessoa que saiu de onde saí, né, que veio de onde eu vim, estar neste lugar, conseguindo fazer essa mudança, então isso é muito significativo. Mas quando a gente fala em significativo, em significância, eu não digo para mim, isso é significativo para minha filha, para a filha da minha filha, e assim sucessivamente, e para todas as outras pessoas que também têm filhos, né, e os filhos desses filhos. Então é uma forma que a gente tem de identificar que mesmo que, porque eu já venho há muito tempo na militância do movimento negro, então são mais de 3 décadas. E todas as vezes que a gente chega num lugar, quando sai aquela criatura, a gente volta, a gente retrocede. É o passinho do Michael Jackson, né? A gente faz meio que um walker. Aí a gente dá uma retrocedida. E aí a gente, quando chega uma outra pessoa ali, aí tem que ir começar tudo de novo para poder, né? Então, assim, o fato de eu já ter sido estagiária dos conselhos me deu uma maior propriedade, ou seja, eu sabia que existiam as coisas. E aí eu não precisei refazer tudo de novo. Não que eu tivesse lá, mas eu sabia o que tinha. Então eu ia lá na internet, peraí, deixa eu ver aqui. É a importância da memória também, né? De Exatamente. buscar pessoas que estejam ali atuando há tempos. Sani, queria muito agradecer a tua participação, pedir para tu deixar tuas considerações finais. Então, o que eu tenho para dizer, assim, né, com relação a esse momento? Não, nessa aqui, tá? Então vamos fazer assim. Não desistam. Não desistam da sua fé, da sua crença, seja qual for ela, da sua vida, porque o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul não é culpa de X, Y e Z, e eu não estou isentando ninguém, que a gente sabe que a questão aqui, quando a gente fala de política pública, a gente sabe de todas as deficiências, mas tem muitas pessoas que estão se culpabilizando, então não é tua culpa. Né? Não é porque tu profere uma fé de matriz africana que Deus resolveu te castigar. Então não desiste. Não é porque tu, sei lá, chutou um cachorrinho que tu está sendo castigado. Não desiste. Essas coisas acontecem por falta de planejamento, que é questão de gestão ambiental de pessoas das quais nós escolhemos. Então vamos pensar, a gente está num ano eleitoral. Vamos pensar quem é o nosso candidato, quem vamos colocar neste lugar. E não aquele que apareceu agora falando sobre a temática do racismo ambiental ou sobre a temática da pauta ambiental, mas aquele que já vem fazendo esse trabalho na tua comunidade. Porque essas eleições são as mais importantes eleições da história do Rio Grande do Sul. Então, vamos pensar, vamos se organizar e vamos apoiar quem já tem um trabalho dentro da pauta, quem já tem um trabalho dentro da temática. Porque muitos atores surgiram e surgirão. Mas quem está ali no processo há muito tempo sabe exatamente o que tu está passando, porque ele passou também. Porém, ele não tinha o poder da decisão, então, ou ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer a história de cada um dos nossos candidatos, de cada uma das nossas candidatas, e vamos apoiar quem merece apoio. E vamos escolher pessoas que de fato vão nos representar. Né? E por que eu faço essa fala agora e não faço uma fala? Eu sempre faço uma fala muito energética, né? Porque a energia nesse momento tem que ser colocada aqui. Porque senão, em 2025, nós teremos gestores que vão repetir o mesmo erro. Então nós precisamos saber quem são as pessoas que lá estão. E não podemos esquecer em quem nós votamos. Tem gente que não lembra mais, nem que votou em mim, que dirá, né, os demais. Então é isso, responsabilidade.
Voto não tem preço, voto tem consequência. Então vamos pensar isso e vamos fazer a coisa acontecer de uma forma que a gente consiga nos restituir dessa tragédia e nos reconstruir de verdade, como cidadãos dignos de ter as políticas públicas atendidas para nós, para a nossa população, para a nossa comunidade, para a nossa família. Beijo no coração, agradeça e que a graça do universo desça sobre cada um e cada uma de nós. Tá certo, muito obrigada. Se no Rio Grande do Sul a população autodeclarada negra é de pouco mais de 20%, em Novo Hamburgo esse número representa 15,2% da população. Parece pouco, mas são cerca de 35 mil pessoas que vivem aqui e mais de 2 milhões em todo o estado que não têm a memória dos seus antepassados nos registros da história oficial. Para além disso, o racismo cotidiano, também aquele institucional e o que adentra as estruturas de poder, faz com que homens e mulheres negros tenham menos oportunidades de trabalho, estudos e condições de uma vida digna. Por isso, a importância de políticas públicas e ações de reparação aos mais de 300 anos de escravização no Brasil, que ainda hoje impactam grande parte dos afrodescendentes no país. O Espaço Livre de hoje recebeu a diretora do Departamento de Igualdade Étnico-Racial da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Sani Figueiredo. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!